Afinal, os golpes que Alex Poatan sofreu do Ciryl Gane foram ou não foram ilegais? O próprio Herbie Jean, juiz da luta, apareceu recentemente e explicou a regra. E eu tô trazendo agora aqui pra vocês o Michael Bisping, o ex-campeão e comentarista do UFC, apareceu apoiando o Herbie Jean e detonando o Poatan. Mandou o Poatan virar até homem, aceitar a derrota como homem. Vocês vão ver só o que ele falou. Pessoal, antes do vídeo eu vou pedir apenas pra você deixar o like. Clica aí embaixo no gostei, ajuda demais aqui meu trabalho. É rápido, não custa nada, ó, muita atenção. Clica aí embaixo no gostei e principalmente deixa o hypar também. Quando você clica no like, pode aparecer um botão de hypar pra alguns, isso no celular. E se inscreva aqui no canal. Muita atenção, muitas pessoas veem os vídeos aqui todos os dias. Veja se é inscrito. Se não for, se inscreva e bora ver tudo que o Bisping falou. Tá de sacanagem aqui o Michael Bisping. Vocês vão ver só, vocês vão ver só. Vamos falar dos golpes na nuca. Na minha opinião, a interrupção foi 100% legal. Os golpes foram legais e eu vou explicar por quê. Eu fiquei muito impressionado com o Alex Pereira. Ele demonstrou um coração enorme, ele caiu, houve muitas cotoveladas, não foi na nuca, não foi na parte de trás da cabeça, eu vou explicar pra vocês, mas o Alex Poatan demonstrou muita bravura, coragem, espírito de guerreiro, como queiram chamar. Isso aí foi admirável. O Poatan é um verdadeiro guerreiro. Olha o que ele conquistou na sua carreira. Então eu não tô aqui criticando o Alex Pereira, não. Eu tô trazendo os fatos. Eu já falei com os árbitros, eu estive na sala dando instruções no Ultimate Fighter em 12 lutas. Eu estive presente em todas as reuniões sobre as regras. Então, eu já participei de muitas e muitas reuniões sobre regras. Vamos falar sobre isso, porque o Alex Poatan tá irritado, tá falando que o Herbie Jean não fez o seu trabalho e que o Ciryl Gane tá sendo recompensado mais uma vez por ser um lutador sujo. O cara tá vendo que é golpe ilegal, mas acho que ele pensa assim, mano, como é que eu vou parar essa luta, velho? Mano, é irregular. O Ciryl Gane derruba ele com jab, ele cai e ele começa a desferir muitas cotoveladas. Primeiro, se você dá uma cotovelada ou um soco em alguém e essa pessoa tá se mexendo pra tentar escapar e você acerta, você não pode ser responsabilizado por acertar um golpe em uma área ilegal se o cara tá se mexendo, entendeu? Mas não é disso que eu tô falando aqui. Quando o árbitro, ele entra no vestiário dos lutadores pra fazer a reunião sobre as regras, ele explica sobre segurar na grade, explica se vai interromper a luta, eles detalham bastante, eles falam muito sobre os cutucões no olho, mas claro, sobre a nuca, os golpes na nuca. A gente tava conversando com o Herbie Jean, e a mídia falou o seguinte, os golpes foram na parte de trás da cabeça, a internet inteira tá falando isso, que foram na nuca. E eu penso o seguinte, não foi. Quando você tem a reunião sobre as regras, é isso que acontece, eu vou explicar pra vocês. Eles entram e eles explicam, eles colocam a mão sobre essa área aqui. Nesse pequeno espaço, essa pequena área, que cabe um punho fechado. Aqui é a nuca. Algumas pessoas acreditam que a parte de trás da cabeça se refere a essa área. Mas o buraco, a zona legal é aqui. Quando esses golpes vêm aqui, as pessoas pensam que é uma falta, mas não é. A principal área que a gente protege é a nuca. Então imagine o seguinte, olhando de baixo pra cima, vai dessa área aqui até essa área aqui. Essa área ilegal é a que a gente se preocupa, da nuca. Olha só, a nuca é a parte de trás do pescoço, localizada na base do crânio, onde a linha do cabelo encontra o pescoço. Aqui é legal, aqui é legal, aqui golpe legal também. Na base do crânio, onde a linha do cabelo encontra o pescoço, aí sim é ilegal. Por quê? Porque é muito perigoso. É aí que a coluna vertebral encontra o cérebro, então você não quer tomar um golpe aí. O termo parte de trás da cabeça foi herdado do boxe, assim como todas as regras e todas as comissões foram herdadas do boxe. Até mesmo os juízes daquela época, quando começou o MMA, vinham do boxe. Então por isso que a gente já viu tantas decisões e regras estúpidas ao longo dos anos. Mas agora, claro, tem ex-lutadores de MMA na comissão, o MMA evoluiu, então tá diferente. Mas as coisas foram adaptadas, a terminologia foi adaptada, o nome é adaptado. Atrás da cabeça não significa essas áreas. Aqui, não. Aqui em cima não. Significa na nuca, na parte do pescoço, na base do crânio. Nenhum dos golpes que o Ciryl Gane acertou atingiu a nuca. Não.
Não eram na parte de trás do pescoço, nem na parte de trás da cabeça. Simples assim. E se alguns desses golpes chegaram perto de ser ilegais, chegaram perto da zona, foi porque o Alex Pereira estava se movimentando, ele estava se esforçando ao máximo para se recuperar, para ficar de pé. Então eu tenho o maior respeito e admiração pela carreira do Alex Poatan. Mas ele tá errado nesse ponto. Ele foi derrotado de forma justa e limpa. Ele era o campeão do peso médio, ele foi campeão do meio pesado, ele chegou a pesar mais de 110 quilos, chegou na Casa Branca e ele fez uma entrada épica. Aquele lance do arco, da flecha. A entrada dele foi mais especial do que costuma ser, porque ele é uma das maiores estrelas do planeta. Ele recebe cerca de 10 milhões de dólares por luta, algo assim. Então, não tem nada aqui de suspeito acontecendo para tentar favorecer o Ciryl Gane. Os próprios árbitros, eles analisaram assim a situação. Eles analisam assim. O Alex perdeu aquela luta e perdeu de forma justa e limpa. O Ciryl Gane era rápido demais pra ele, poderoso demais pra ele. Parabéns, Poatan. Ele não caiu. Ele recebeu muitos golpes, sofreu muito dano. Ele se levantou depois de levar muitas cotoveladas em certas partes da cabeça que parecem ser a parte de trás do crânio. Mas quando se fala parte de trás da cabeça no MMA, o nome se refere à nuca, em especial somente à nuca. E aí que tem uma grande confusão. O nome está incorreto, na regra. Eles precisam mudar o nome. Mas é apenas um termo informal que as pessoas usam para se referir na nuca, parte de trás da cabeça, na nuca. Para um leigo, para alguém que nunca participou de uma reunião sobre as regras, para alguém que não passou a vida inteira estudando, treinando, comentando o MMA, parece mesmo que pegou na parte de trás da cabeça, mas quando você entende o nome, você percebe que não é a parte de trás da cabeça, e sim a nuca em especial. Em última análise, não é culpa dos fãs ficarem irritados com essa situação. O Alex Poatan, ele tem uma base de fãs enorme. Ele tem muitos e muitos e muitos fãs por tudo que ele fez pelo esporte. Mas o problema tá no nome da regra, vocês estão entendendo? Novamente explicando. A área ilegal é na nuca, não em toda a parte de trás da cabeça. Novamente, se você tá se movendo, se você tá ali tonto, se movendo, e você desferir um golpe, e ele, no momento que você lança, ele é legal, porque você mirou numa área legal, mas o oponente se move e pega numa área ilegal, isso não é culpa do lutador que tá atacando. Simples assim. Agora, o Poatan, claro, ele tá chateado, ele tinha um sonho de se tornar campeão de 3 divisões, 3 categorias de peso diferentes. Ele poderia ser a única pessoa a conseguir isso e potencialmente o maior lutador de MMA de todos os tempos. Certamente, seria o lutador mais bem-sucedido. Isso seria incrível, não haveria mais conversa ali, não teria mais debate. Se ele tivesse conseguido isso, ele seria o melhor. Ele continua sendo um dos melhores. Ele ainda tem uma grande carreira pela frente, mas precisa aceitar a derrota como homem. Ele foi derrotado pelo melhor lutador daquela noite. E o nome desse homem, melhor do que ele, é o Ciryl Gane. E agora o Ciryl Gane vai lutar contra o Tom Aspinall. Alex Poatan, eu não acho que você deve ficar sentado criticando os árbitros e coisas do tipo como você tá fazendo por aí, entrando em detalhes e tal. Não tô tentando te criticar. O que você fez é fenomenal. A carreira que ele teve é incrível. A intensidade, a frequência, enquanto ele se manteve como campeão, foi impressionante, foi loucura. Como não apreciar e respeitar o que esse cara fez? Mas a verdade aqui é que os golpes não foram na nuca, não foram ilegais. A regra é um pouco enganosa, o nome e tudo mais, beleza, eu entendo. O Ciryl Gane, ele deu um cutucão no olho do Tom Aspinall, então muita gente já vai ligar uma coisa na outra. E ele também teve algumas faltas cometidas ao longo da sua carreira, então é fácil chegar a essa conclusão. Tá aí, pessoal, as palavras do Michael Bisping falando pro Poatan virar homem e parar de reclamar. E também falando aí que os golpes foram legais. Aqui eu já vou falar uma coisa aqui pra vocês. Primeiramente, tá de sacanagem aí o Michael Bisping. Tá de sacanagem. Beleza, vamos falar aí que o golpe ilegal não é aqui na parte de trás, e sim na nuca. Os golpes pegaram na nuca, pelo menos teve 2, 3, 4 golpes ali, no mínimo 4, no mínimo 3,
muito fortes que pegaram na nuca do Poatan, uma cotovelada na nuca. Imagina se é com ele. Imagina se é com o próprio Tom Aspinall, que é o xodó do Michael Bisping, ele ia estar defendendo o cara. E outra, o Michael Bisping tá falando aí sobre um golpe legal, tá defendendo um golpe legal. Ele que perdeu um olho por causa de uma luta, né? Por causa do quê? Que o Vitor Belfort, ele reclama até hoje que o Vitor Belfort fez alguma coisa ilegal ali com ele. Eu não sei os detalhes da história, mas acertou um chute, parece que ele tava dopado, algo do tipo. Ou seja, já sofreu uma coisa aí que não é tão parecida, mas é um problema também. Que é o quê? Uma infração. Michael Bisping já foi vítima de uma infração, perdeu a visão de um olho e tá defendendo um golpe desse do Ciryl Gane. Ele deve ser amigo do Arbidinho aqui, não é possível. É amigo do árbitro, não é possível. É hater do Poatan, ele fala aí, não tô criticando, mas a gente sabe. A gente sabe aqui que os gringos, na grande maioria, principalmente os lutadores, têm uma certa inveja do Poatan. O que ele poderia conquistar, o próprio Jon Jones, vocês viram, no final da luta, o ego totalmente ferido, feliz ali pela vitória do Ciryl Gane. Poatan que desejou bem pro irmão do Jon Jones, que faleceu, sempre foi respeitoso, enfim. Não vamos falar de Jon Jones aqui, mas só falando aí, pra gente ter um panorama desses gringos. O próprio Cormier, que deve estar, dando risada. O Demetrius Johnson apareceu reagindo. O cara parecia que ia gozar vendo o Poatan sendo nocauteado. A maioria ali, principalmente os caras mais do topo, ali, os que já foram campeões, ficam mordidos com o sucesso do Poatan. E esse daí é um deles. Bizarro esse cara aparecer aqui defendendo o Arbidinho. Tive que falar isso, pessoal, não dá aqui pra segurar. Beleza, ele pode ser que a regra esteja certa, né, que seja só na nuca, mas pegou na nuca também. Então o cara tá querendo defender um golpe legal, um lutador querendo defender um golpe legal. O Ciryl Gane tava melhor na luta? Tava, mérito do cara. Mas defender um golpe legal já é loucura, pelo menos na minha opinião. E vocês viram, falou pro Poatan virar homem, aceitar a derrota como homem, parar de reclamar. E é isso, pessoal. Eu já vou ficar por aqui, essa é a minha opinião. Falei aqui pra vocês, na minha opinião, os golpes foram ilegais. A luta, não sei se deveria dar um no contest, acho que já é exagero. Deveria ter visto ali na hora, resolvido na hora. Agora já foi, mas eu acho que o Poatan merece a chance de lutar por esse cinturão novamente. E alguma atitude tem que ser tomada. Os juízes têm que ficar espertos, principalmente o Ciryl Gane. O Ciryl Gane é toda a luta a mesma coisa. Toda a luta é golpe na nuca, chute no saco. O highlight do cara, coloquei um vídeo de highlight, dá pra ver. Toda a luta, todo nocaute tem alguma polêmica. Principal, o Poatan avisou na reunião pra os caras ficarem de olho que o Ciryl Gane era um lutador sujo. Aí chegar na hora, acontecer isso daí, enfim. E outra coisa, pessoal, como que o UFC coloca o Arbidinho pra uma luta dessa? É de sacanagem, né? O cenário ali tava todo desenhado pra merda acontecer. Ciryl Gane, o lutador mais sujo. O cara consegue ser mais sujo que o próprio Jon Jones e o juiz mais maluco, mais sem critério da parada, que é o Arbidinho, que se deixar o Arbidinho ali, se por ele deixa os caras se matar. Enfim, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Deixa aí sua opinião nos comentários. Concorda com o Michael Bisping? Você pode concordar. O que vocês acham? Acham que ele tem razão, que o Poatan tá reclamando, tá chorando e que os golpes foram legais ou que não? Que os golpes foram ilegais sim e que o Ciryl Gane tem que pagar o preço, o Arbidinho tem que também pagar o preço, alguma coisa tem que ser feita. Deixa aí a sua opinião nos comentários. Pessoal, a gente vai ficar por aqui. Deixa o like aí pra fortalecer. Se inscreve aí no canal pra estar sempre acompanhando. Tamo junto, vamos falar muito sobre esse assunto aqui. O Bisping foi um dos primeiros a falar e eu vou estar trazendo aí o que os lutadores forem falando, beleza? Então, fica sintonizado. Dá pra falar aí que 90% dos lutadores estão com o Poatan. Tá rolando vídeo novo lá no canto, só clicar e conferir a entrevista do Poatan. Na entrevista não, né? Ele apareceu e fez um depoimento, falou sobre tudo. O vídeo completo, onde ele fala sobre toda a situação. Só clicar lá no canto e conferir. Tamo junto.